mais, tá? Eu vou pedir o seguinte, como eu não sou o preleitor, eu posso pedir, né? E o preleitor fica sem graça de pedir, né? Se bem que o preleitor de hoje não precisa de ficar sem graça, né? Mas eu vou pedir para os irmãos se aproximarem, para a gente ficar mesmo como uma classe, como uma escola. Quer dizer, a proximidade é boa para as pessoas ouvirem, e a ideia é que hoje a gente possa ter as pessoas participando, certo, pastor? Então, para que as pessoas participem, todos possam ouvir, é bom que elas estejam próximas, né? Então é legal que o pessoal esteja próximo, também para a gente não ficar só usando o microfone aqui. Se cada um tiver que vir usar o microfone, voltar, fica difícil, tá bom? Ou senão que tenham voz muito alta e ouvidos apurados, não é o meu caso. Assim. Então eu vou fazer a apresentação formal do nosso preleitor de hoje, que foi o primeiro preleitor, que é o pastor da nossa igreja. Irmãos, graça e paz a todos vocês. Eu estou muito feliz porque tive fora esses tempos, né? Estava de férias, estava com a família, depois participei da convenção, da Assembleia da Convenção dos Batistas, né? Brasileiros, lá em Aracaju. Tive experiências muito boas. Estou preparando ali um relatório para apresentar para os irmãos depois no domingo, contando tudo que a gente viveu lá, algumas coisas, algumas fotos. Então está tudo sendo preparado, logo Deus vai nos permitir. Mas como eu falei ontem, na cerimônia de bodas de ouro do João e da Irene, conversando com alguns irmãos, é bom a gente sair, ter férias com a família, mas também é muito bom voltar, né? Quando a gente volta, encontra os irmãos, é uma alegria bastante grande. Eu fico muito feliz de estar de novo com os irmãos, com a igreja. Isso faz muito bem. E receber os abraços e ver como a igreja está bem, como as coisas foram bem. Ouvi bons comentários dos estudos que foram ministrados, das mensagens, dos cultos. Então eu fiquei bastante feliz, bastante animado de ver como a igreja está indo bem, como os irmãos assim estão empenhados e responsáveis, né? Durante os cultos da manhã eu vi que tem um bom número de pessoas também, ninguém desanimou, ninguém desistiu, né? Então que bom, todo mundo estava aí, eu fico bastante feliz por isso. E hoje eu queria fazer um resumo de tudo que a gente viu então nesses 4 domingos, dos desafios e as lições da igreja primitiva para a nossa igreja aqui hoje, então bem específico para a Ebenezer de hoje. Som? Está chegando? Muito bem. O microfone é importante porque o pessoal está na internet, alguns talvez ao vivo e outros a gente vai ouvir depois, então é importante que a gente tenha tudo acertado para que todo mundo possa participar, nós aqui e o pessoal pela internet também, né? Então nós estamos vendo aqui, só que houve então essa participação nesses domingos. Então os 4 domingos, várias pessoas estiveram conosco aí. Nós estudamos, nós dividimos em 4 partes para que a gente possa gravar bem, entender e discutir, dividindo essas partes. Primeiro domingo nós vimos os problemas, depois começamos a ver as soluções. Ainda bem que os problemas ficam num domingo só, né? Senão, se a gente deixar, a gente fala 3 domingos os problemas e um domingo a gente tenta resumir as soluções. Mas falamos das soluções em Atos, em Timóteo e Tito. Foram os 3 últimos domingos. Fazer uma reprise e lembrarmos dos problemas. Os problemas e os conflitos que apareceram na igreja. A gente falou hoje de manhã sobre os conflitos na mensagem do Renato, que ele trouxe para nós, falando dos conflitos. Vocês lembram de alguns conflitos que apareceram na igreja primitiva? Me ajudem aí. Viúvas e órfãos que não estavam sendo atendidos. Nós lembramos que tinha 2 grupos. Quais eram os grupos? Obrigado, Jesus.
Vocês lembram? Isso, nós tínhamos, dentre os judeus, a gente tinha os judeus e os gentios, os dois se converteram. E dentro dos judeus ainda também tínhamos dois grupos. Não, aí não, na verdade na igreja não, porque eles deixaram de ser judeus e se tornaram cristãos. Mas mesmo dentro dos cristãos você tinha dois grupos culturais dos judeus. Acho que o irmão Sérgio estava acertando ali. Os judeus gregos e os chamados judeus hebraicos, né? Porque alguns viviam ali em Jerusalém, eles estavam acostumados com o templo, estavam acostumados com aquela vida, outros vieram de longe, né? Outros se converteram, tinham já outras culturas. Eles estavam acostumados com a sinagoga e não com o templo. Então a cultura era completamente diferente, né? Então esses quatro grupos, se eu posso chamar assim, três grupos, né? Gentios, judeus hebraicos e judeus gregos, eles se converteram e tornaram-se a igreja. Então tinha muitos conflitos. A cultura do templo, a cultura da sinagoga e a cultura do povo gentil, né? Os pagãos, vamos dizer assim. Então eles se tornaram a igreja. Então, vários problemas. Alguém lembra de outros problemas? Entre as duas mulheres. Sim, é uma coisa mais específica, mas uma coisa mais geral, assim, os problemas mais gerais que vocês lembram. Quais são? A observância da lei. Aí no cristianismo as coisas mudaram radicalmente. Muito bem. Isso. Muito bem, os problemas sociais que entraram para dentro do convívio ali dos que se convertiam, né? Resumindo, talvez, mas o que você disse é verdade. Bom, eu fiz aqui peguei aquilo que a gente estudou e só coloquei de volta aqui para a gente lembrar então. A falta de organização para ser igreja, que a conversão era muito rápida, num dia só 5.000 homens se converteram. Como é que a gente administra isso, né? Eles não estavam preparados para tudo isso. Eles vão se reunir aonde? Não tinha um templo, né, para 30.000 pessoas, para juntar todo mundo. Então, não tinha essa organização toda, não tinha doutrina, a Bíblia não estava pronta. O Marcelo até comentou isso aqui antes da gente começar. Ele falou, as doutrinas, a gente pega as escrituras hoje, mas eles não tinham, eles tinham o Antigo Testamento, então havia muita coisa. Nós tínhamos também a questão da oposição dos não convertidos. Essa oposição também era muito séria. E eles estavam, então, contra as conversões. Os próprios judeus, com a lei, o Império Romano contra os cristãos, porque o cristão não vai aceitar isso. Então tinha uma oposição bastante séria aos convertidos. Depois houve o problema do próprio pecado e do esfriamento. Que ótimo que houve aquelas conversões, mas logo começaram a surgir problemas de pecado no meio do povo. Você vai ver, não ali em Jerusalém, mas você vai ver em Coríntios, Paulo brigando com eles, o problema de incesto dentro da igreja. Parece um absurdo, né? Mas estava lá o problema, coisas sérias estavam acontecendo ali. Nós vemos Ananias e Safira, que eu estou citando aqui no exemplo. Então, vários problemas estavam acontecendo na igreja logo no começo e que tem que saber resolver. E eles estavam tão animados com aquilo que estava acontecendo, também não estavam preparados para resolver os problemas dos pecados. E as discriminações internas, murmurações e queixas que entram na questão dos órfãos, da viúva, essas questões sociais que estão entrando então nessas diferenças. Então o judeu que quer que o gentil seja circuncidado, o judeu hebraico que tinha sempre preferência em relação ao judeu hebreu, ao judeu grego, no caso. Então, essas diferenças que iam surgindo. A questão das perseguições, então até a questão do império, que ficou pressionando os cristãos, e as perseguições que aconteceram, eram presos. Então, você está com os apóstolos aprendendo, de repente eles estão presos. O que a gente faz agora, né? Então, domingo você chega na igreja, o pastor não está aí, foi preso. Por quê? Porque estava pregando o evangelho. E agora, o que a gente faz, né? Então,
Os nossos líderes, quando você vai ver, a diretoria estatutária não está na igreja. Tinha assembleia hoje, cadê? Está todo mundo preso, né? Então, como que vai fazer? Tem perseguições sérias. E tinha também essa questão do descumprimento do ID. Isso também foi sério, porque nós tínhamos a missão da igreja e a igreja não estava realizando bem esta missão. No começo ficou meio ali, tudo só em casa, né, entre as famílias e tal. Ninguém saiu. A perseguição é que contribuiu para isso, para que as pessoas saíssem. Então, esses foram os primeiros problemas na igreja que estavam bem evidentes ali. A igreja não estava se acertando muito bem. Esses foram os principais problemas que nós discutimos aí logo no primeiro domingo. Agora, no segundo domingo, nós vimos uma outra parte. Como foram solucionados os problemas da igreja em Atos. Então, esteve aí conosco o irmão Gerson, professor lá da Igreja Batista em Brás Cubas, e ele fez ali uma introdução bastante longa, depois trouxe os estudos, mas eu queria me firmar no livro de Atos, capítulo 6. Vou pedir que você abra o livro de Atos, capítulo 6, e que você me ajude, então, baseado naquilo que a gente ouviu, naquilo que a gente conhece, nesses problemas que foram apontados, me ajudem agora quais são as soluções que estão sendo encontradas aqui. Vamos tentar enumerar essas soluções, ok? Então, em Atos capítulo 6, vamos tentar pensar qual seria a primeira providência tomada para resolvermos todos aqueles problemas citados. Qual a primeira evidência, a primeira solução? Quero dar uma dica. A primeira solução ainda é hoje pregada pelo Evangelho. Esta primeira solução, ela foi copiada do Evangelho para algumas organizações chamadas anônimas. Agora essa dica foi boa, hein? Qual que é então a primeira? Nós vemos em Atos capítulo 6. Por exemplo, você vai na organização Alcoólicos Anônimos. Qual é o primeiro passo que a pessoa precisa fazer? Admitir o problema. Quando você vai evangelizar alguém, e ela fala assim, o que eu preciso fazer? O que você diz para ela? Admitir que é pecador. Então, a primeira coisa é reconhecer o problema. E nós vamos ver aí no livro de Atos, que eles começam a tomar providência porque reconhecem esses problemas. Então, eles vão admitir, realmente nós temos problema. Precisamos fazer alguma coisa. Se eles não reconhecem o problema, eles não vão fazer nada. E eles, então, percebem que há murmurações, que há queixas, e eles falam, então vamos fazer uma reunião, vamos resolver o problema. Primeira coisa é reconhecer o problema. A segunda coisa é o seguinte, quem eram os líderes que estavam dirigindo aquele grupo naquela época? Os apóstolos. Então o grupo falou assim, bom, vamos pegar os apóstolos e dizer para eles, vocês vão resolver isso. Foi isso que aconteceu? Não. Então, uma coisa boa. Então, o segundo aspecto que a gente vê aqui é que o próprio grupo não sobrecarregou os apóstolos. Ele falou assim, se a gente colocar isso para os apóstolos, eles vão ter mais dificuldades naquilo que eles estavam empenhados. Que era o que mesmo? Pregação da palavra e oração. Então, eles não vão conseguir mais pregar a palavra nem orar. E isso é importante que eles continuem fazendo. Então, vamos dividir, vamos encontrar uma outra maneira. Então, o que é que foi feito? Mas antes de escolher, primeiro eles pensaram o seguinte, nós vamos escolher que tipo de pessoas? Então, antes de escolher, eles fizeram o quê? Muito bem, um perfil, um padrão, definiram um padrão. Qual é o padrão que está em Atos 6? Boa reputação e cheios do Espírito e sabedoria também? Está escrito aí? Então a minha não estava aqui, eu não pus sabedoria. Mas tá bom, então faz parte da sabedoria. Eu pulei aqui então, né? Ficou só boa reputação e cheios do Espírito, mas vamos incluir nas nossas anotações aí sabedoria. Faz parte então sabedoria. Estabelecido o padrão, agora o que eles fizeram? Escolheram? Isso. Mas escolheram 7 homens. Muito bem. Está vendo que a gente está chegando às mesmas conclusões, né? A gente vai insistindo um pouquinho aqui e chega às mesmas conclusões. Escolheram 7 homens. Aí, com esses 7 homens, o que eles fizeram com eles? Separaram
impuseram as mãos sobre eles, consagrando esses 7 homens para fazerem o quê? Para resolver aqueles problemas, né? Alguns daqueles problemas, essas questões sociais que o Jefferson falou, a questão dos órfãos e das viúvas, como o Paulo falou, esses problemas então passaram a ser resolvidos por estes homens aqui. Então essas questões sociais, a divisão dos judeus em hebraicos e gregos, estes homens tinham essa responsabilidade. E eles vão resolver esta questão para trazer uma unidade para o povo. É isso que é interessante. Porque cada um estava vindo de uma cultura, mas ele tinha que se integrar ao outro e cumprir o ensinamento de Cristo, que falava que tínhamos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Naquele ensinamento de Jesus, por exemplo, quando ele está indo naquela viagem, que o homem está indo para a viagem e sofre o assalto, quem cuidou dele foi o chamado bom samaritano. Então esse ensinamento de Jesus mostra que tinha que ter essa igualdade, não podia ter aquela diferenciação. E esses homens vão trabalhar por essa igualdade, por um tratamento de igualdade, por uma unificação da igreja, para não haverem partidos dentro da igreja. Olha, ali está o partido, são cristãos que eram judeus gregos, ali os judeus que eram hebraicos e ali os gentios. Não pode, a igreja tem que ser uma coisa só. Então eles ajudavam nisso. Claro que com certeza eles não estavam especificamente para o ensino, para a oração, mas era impossível que eles tratassem dessas coisas sem ensinar e sem orar, né? É óbvio. A gente vai perceber, inclusive, nas atitudes, você vai ver nos testemunhos, que eles deixaram que tudo isso está acontecendo. Então aqui em Atos... Pode não, Marcelo, pode falar. Exato. A distribuição não é igual de alimento, deixando a gente de lado. Eu vou completando aqui para o pessoal da internet acompanhar a gente. Isso. Exato, exato. Até porque você vai vendo nos estudos, nos outros materiais, que os órfãos e as viúvas dos judeus hebraicos estavam sendo atendidos, mas dos judeus gregos não. E aí, por providência de Deus ou não, a Bíblia não diz exatamente como foi isso, mas todos os 7 eram judeus gregos, e não judeus hebraicos. Então parece que Deus já estabeleceu, bom, eles estão sendo atendidos, vamos continuar com o atendimento dos hebraicos, mas agora nós somos gregos e sabemos da necessidade do nosso grupo, e nós vamos deixar tudo em igualdade, que é o que o Marcelo está falando, né? O grego, sim, verdade. Sim. O hebraico. Exato. E quando a gente fala judeu hebraico e judeu grego, em alguns comentários você vai ver justamente ele dividindo pela fala. Os judeus de fala hebraica e os judeus de fala grega. Então, realmente, a gente pode imaginar o problema que estava dando tudo isso, né? E como era importante, então, ter um grupo para cuidar. Mas esse grupo não podia cuidar só dos gregos, né? A responsabilidade dele era cuidar dos judeus gregos, os judeus de fala grega, os judeus de fala hebraica e dos gentios. Dos 3 grupos que se converteram e que agora formaram um grupo só. Então, era muito importante que eles fizessem isso. Essa é uma das soluções que está em Atos, que nós vemos uma mobilização. Então, essa mobilização é muito importante, porque houve um trabalho que teve uma administração, então teve uma organização, os apóstolos se reuniram, pensaram, planejaram,
mas não deixou de ter uma participação de Deus, que houve consagração, houve critérios bíblicos, espirituais. Então não foi apenas uma arrumação administrativa, né? Também não foi uma coisa só assim, ó, nós vamos esperar aqui Urim e Tumim e eles vão dizer o que nós vamos fazer, né? Também não foi mística, foi um trabalho, um planejamento, uma avaliação da situação e Deus abençoando e eles usando a consagração e os critérios divinos ou bíblicos para que tudo isso fosse acertado. Então nós aprendemos com tudo isso quanta coisa a gente pode trazer para a nossa vida e para a nossa administração hoje, né? Diga, Marcelo. Certo. Sim. Sim. Se a gente for conversar com jovens pelo torpedo, SMS, é difícil, tem hora que a gente não entende, né, de tantas modificações. Então, a comunicação realmente é muito importante, né? E, às vezes, nós temos paciência de sentarmos e estudarmos durante 1 hora, e o jovem não vai ter essa paciência, mas você faz algum estudo pela internet, ele fica lá 5 horas e a gente fica vendo vídeos e músicas, imagens. Então, a forma de comunicação realmente é importante, né? Vale a pena a gente pensar nisso. Pensar, então, que os problemas existem, conflitos, diferenças, e eles procuraram uma situação que estava ali à disposição deles, através de vidas, e consagraram estas vidas para que elas cuidassem das pessoas que sabiam que esse era o papel da igreja, né? A gente tratar essa unificação da igreja. O interessante é que tudo o que foi feito não foi para dividir mais a igreja. Isso foi feito para unificar a igreja. Porque às vezes a gente acaba dividindo a igreja em blocos quando a gente passa a cuidar de alguns grupos. E na verdade aqui foi com um cuidado feito para que unificasse mesmo as igrejas. Nós temos uma outra parte do estudo, e é como o apóstolo Paulo trabalhou as dificuldades orientando a Timóteo. Então, eu usei a primeira carta de Timóteo para tirar algumas divisões, alguns ensinamentos, e a gente aproveitou alguma coisa da primeira carta de Timóteo, e eu espero que os irmãos lembrem-se de alguma coisa que o professor Estênio passou aqui, e eu assisti, mas onde eu assisti não estava muito adequado ali para eu fazer as anotações, tal, então não gravei muitas coisas, eu preciso assistir de novo a palestra dele. Mas eu percebi quantas experiências ele dividiu, quanta coisa ele ensinou que partiu da vida dele. Ele não precisa pegar um texto e explicar, irmãos, vamos cumprir isso um dia, quem sabe, né? Ele pode colocar da experiência dele, olha, está aqui escrito aqui, eu fui lá e fiz assim, e é certo que a gente faça assim. Então foi muito bom ouvi-lo também com uma experiência do diaconato. Como nós vemos na nossa igreja, os irmãos também aplicando a vida naquilo que entenderam que é o seu ministério, a sua parte. Então, muitas vezes, o ensino não vem pelo que falamos, mas vem pelo que vivemos. E essa parte, para mim, foi muito importante da vida dele, que não foi só um estudo bíblico, foi um grande testemunho da vida dele que nos ensinou. E, no meu ponto de vista, algumas coisas que ele disse eu até discordo. Mas é interessante que a gente não cria um conflito. Que ainda que ele pense diferente, o objetivo dele, ele pensa diferente no sentido da interpretação bíblica, o caminho que ele diz que a gente deveria percorrer, no final a gente vê que o pensamento é o mesmo. A unificação da igreja, que é atender às necessidades da igreja, é que a gente continue tendo pessoas que cuidam das necessidades, pessoas que pregam a palavra, que a obra de Deus continue sendo feita.
Então, ainda que a interpretação dele seja um caminho diferente daquilo que eu pensei, no final a gente chegou no mesmo lugar. Então, eu não estou discordando dele no sentido de que aonde a gente vai chegar. Eu discordei dele só através de alguns pontos de vista bem específicos, mas que o testemunho dele ensina tão forte e tão boa maneira dele olhar as coisas, a palavra de Deus e o ministério que ele adquiriu, ou que o ministério que Deus deu para ele, que ele assumiu, essa palavra que eu queria, o ministério que ele assumiu. Então, você vê o cuidado que ele tem através da própria vida dele. Então, às vezes, é melhor a gente nem entrar nos detalhes, né? Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, porque ele não está fora da palavra de Deus. São interpretações diferentes. É o que eu chamo de universidade. É uma unidade na diversidade. Somos um, pensamos às vezes diferentes, mas conseguimos chegar todos no mesmo lugar. A nossa fonte é a mesma, que são as Escrituras. O nosso interesse é o mesmo, que é a igreja unida, que é a palavra de Deus sendo pregada. Então nós caminhamos, ainda que com diferenças. Talvez diferenças na fala, como o Marcelo estava contando aqui para a gente, mas a gente chega lá. Então algumas coisas que eu trouxe aqui de Timóteo para a gente, dividir nos capítulos do livro de Timóteo. O primeiro capítulo e o segundo capítulo, Paulo está mostrando então como o Evangelho é a solução definitiva para o homem, para a igreja. Então eu apenas resumi assim. Paulo vai colocando algumas coisas, mas ele vai dizer que no final, se não for o Evangelho, não tem solução. A gente pode ter boas administrações, podemos ter pessoas muito capacitadas, vários planos, mas a gente não vai resolver o problema. Eu estava vendo algumas anotações sobre o comunismo e alguns comentários, e a gente vê que o comunismo ele tentou ser a solução sem Deus, né? Olha, nós temos a melhor solução. Só que a gente percebeu que, em alguns aspectos bem específicos, ele tornou-se uma coisa tão pior que o capitalismo, né? Porque excluiu qualquer lei moral, lei interior do homem, ficou só a lei do Estado, e ela não foi suficiente para trazer a igualdade. Ao contrário, ela fez com que aqueles que estavam no poder se achassem como divindades, né? E aí a situação foi pior, foi muito grave, foi um terror. E Paulo está falando então, olha, sem evangelho não adianta fazer nada, não tem solução. Então essa parte ficou muito boa no meu coração, como Paulo apresenta o evangelho. Agora, ele, no segundo ponto, aí, a partir do terceiro capítulo, ele está normatizando o que ele chamou então de bispos. Sobre os bispos, né, que ele diz que é uma nobre função, ele já dá uma qualidade, ele já começa exaltando, né, o bispado. E eu achei interessante. Então, você está escrevendo para Timóteo, e sendo bem orientativo, está dizendo exatamente como deve fazer, o que deve ser, estabelecendo o perfil, os padrões. Então ele está normatizando, ele está dizendo, olha, isso aqui deve ser um caminho. A gente precisa olhar para isso e cuidar desse jeito, né? Ele está colocando, então, algumas orientações que devem ser seguidas. Então, são maneiras de administrar a igreja. E agora, então, ele vai dar esse padrão elevado para a questão dos bispos que ele apresenta aí em Timóteo, capítulo 3. E quando a gente vai estudar, a gente entende que são maneiras diferentes de chamar, mas o bispo, o presbítero, o pastor tem praticamente as mesmas funções. Às vezes, em algumas igrejas, eles diferenciam um pouco, mas é basicamente as mesmas funções. A gente pode olhar juntos aí no capítulo 3 de Timóteo, e os irmãos podem ler aí na Bíblia de vocês como está. Eu anotei aqui, mas a gente podia ver na Bíblia, porque às vezes as palavras são diferentes, as traduções. Quem me ajuda? Cada um fala uma qualidade aí na sequência? Vamos lá. Muito bem. Sim. Procurem na Bíblia. Eu queria que vocês lessem na Bíblia aí. Tudo bem? Muito bem. Isso. Muito bem. Já foi dito. Muito bem. Isso. Isso aí. Muito bem.
Isso. Pacífico. Oi? Vigilante. Ó, interessante. Isso. É um pegador de dinheiro. Tá vendo que tem várias formas. Dependendo da tradução, cada uma põe de um jeito, a gente chega a um melhor entendimento quando a gente vê as várias maneiras, né? E quando a gente só vê alguém citando é uma coisa, mas quando a gente fala, a gente pensa sobre aquilo, né? Por isso que é importante os irmãos dizerem. Temos aí 15 características que eu listei, baseado na tradução que eu estava usando. 15 características, e a última delas é boa reputação com os de fora. Então não adianta eu só ser uma boa pessoa aqui dentro da igreja, eu também preciso ser uma boa pessoa lá fora, porque não é fácil, né? Mas 15 características, irmãos, para uma pessoa ser um bispo, um pastor, um presbítero, não é alguma coisa fácil, né? Eu tenho dito o seguinte: talvez a gente não consiga encontrar as 15 características nas pessoas. Talvez isso aponte como um ideal para ser alcançado, não como uma coisa assim que ele já vai ter para ter condições de ser um bispo, um pastor ou um presbítero. Talvez a pessoa ainda precise aperfeiçoar. Se eu considerar que para quando eu fui ordenado a pastor eu já tinha esses 15, eu falo, então não preciso ser melhorado em mais nada, né? Eu já estou perfeito e agora vocês têm que me aguentar como eu sou. Mas se eu olhar aqui e dizer assim, bom, eu tinha um pouco de cada uma dessas 15 qualidades, mas realmente eu preciso melhorar bastante. Eu ainda não cheguei, logo no primeiro eu não cheguei ainda, irrepreensível. Quantas vezes os irmãos vêm me lembrar, pastor, você esqueceu, pastor, está acontecendo aquilo, pastor, você não percebeu isso. Quantas vezes os irmãos colaboram com o ministério, quando a gente precisa dessa participação. Então eu percebo que eu preciso ser melhorado ainda. E quando eu estiver lá com a idade do pastor Terno, depois de 70 anos, com tantos anos de ministério, eu vou olhar para mim e falar assim, bom, vamos ver aquelas 15 qualidades? Ainda está faltando bastante coisas, né? Então, é um ideal a ser alcançado. Não significa que são 15 qualidades que eu posso simplesmente ticar de um checklist e dizer, bom, já tenho todas essas, posso ser pastor, está tudo certo, né? Mas são qualidades para serem alcançadas e coisas para a gente lutar a vida inteira, não se esquecer delas. E coisa boa olhar para isso. Então, isso se eu quero essa nobre função de bispo, como ele chamou aqui. Mas eu pergunto para os irmãos, tem algum cristão que eu posso dizer que uma dessas qualidades ele não precisa ter? Eu posso dizer para o irmão, não, o verdadeiro cristão não precisa ser hospitaleiro. É uma qualidade que você vê, hospitaleiro, né? Você pensa assim, hospitaleiro não precisa ser hospitaleiro. Então um cristão não precisa ser hospitaleiro? Você vai dizer, não, ele precisa ser, né? Então, alguma dessas qualidades não precisa estar em algum dos irmãos também? Que coisa interessante. Mas Timóteo está preocupado porque é o seguinte, esse líder está lá e ele precisa ser exemplo. Ele precisa indicar para todos os outros o que nós precisamos ser em igualdade. Não o que esse precisa ser mais do que os outros, ou que esse precisa ter uma coisa que nenhum dos outros tenha. Mas ele precisa ser aquele que mostra, todos andemos juntos nesses caminhos aqui. Então Paulo está indicando solução para aqueles problemas lá. Olha, tem grupos divididos, temos o Império Romano aqui em cima da gente, nós temos esse problema, aquele problema, todos aqueles problemas que nós apontamos. Como nós vamos solucionar esses problemas? Uma das maneiras é que uma das pessoas esteja preocupadíssimo com essas características e que ele seja exemplo para que todos os outros sigam a mesma busca dessas características. Ok? Então temos essa orientação de Paulo quanto aos bispos. Voltando então nas orientações, então vimos a primeira nos 2 capítulos que é falando do Evangelho como solução. Uma normatização, eu chamei de normatização, talvez eu tenha exagerado, talvez não seja o melhor termo, né? Mas temos essa normatização aí dos padrões elevados para o bispo. E temos agora também a questão do diaconato, que também tem um padrão elevado, mas ele ainda coloca, eu repeti as palavras do apóstolo Paulo, é uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo. Olha que coisa boa, porque o diácono, ele não é visto só como alguém que cumpre bem os seus papéis.
Olha, ele serviu muito bem a ceia, né? Você viu como aquele irmão estava bonitinho, arrumadinho, né? Entregou a ceia para todo mundo, não faltou para ninguém. É muito mais do que isso. O apóstolo Paulo está dizendo, então, que é uma excelente posição, então, uma posição importante dentro da igreja, e além disso, é uma grande determinação na fé em Cristo. E o diácono não precisa ter fé para entregar a ceia, precisa ter fé para exercer as outras partes do ministério diaconal, que estão amplamente envolvidas com a igreja. Vocês podem me ajudar lendo aí o texto que fala do diaconato? Vamos ver as qualidades que estão aí? Me ajudem aí, por favor. Leia aí na sua Bíblia e diga algumas que estão aí. Honesto. Dignos, olha que coisa boa. Isso não tinha, né, no bispado, mas diaconato está aí, dignos. O que mais? Homens de palavra. Oi, irmão Walter. Vigilante. Apto para ensinar, não beberrão de novo, não cobiçoso de novo, sóbrio de novo, não amigos de lucros desonestos, moderado, sóbrio, moderado, experimentado. O que é experimentado, irmão? Uma pessoa madura, vivida, que foi preparado. Pode ser que nem sempre ele tenha já toda a idade de uma experimentação da própria vida. Mas se ele for treinado, ele se torna uma pessoa experimentada. Não digo fazer um curso, porque no curso pode ser que ele não experimente, ele só aprenda. Mas se ele for treinado, aí ele experimentou. É igual a direção. Você vai fazer direção, você tem a aula teórica, mas depois você tem a aula prática. Na aula prática você experimenta, você entende, aí a teoria faz sentido para você. Então, o treinamento tem esse objetivo, treinar para que a pessoa seja experimentada. Agora, eu já sei fazer, já tenho experiência. Então, o treinamento é isso. Pode ser que ele não tenha toda a idade que a vida proporcione e as experiências, mas se ele fizer um bom treinamento, ele já está experimentado, está apto. Oi, pois não. Não maldizente. Na minha versão está não caluniadoras, né? Eu fico pensando, então, por que ele colocou especificamente assim? Eu não sei se naquela época tinha alguma coisa a ver com isso, mas nós vemos nos estudos, nas estatísticas, em tudo que foi feito, mas eu não tenho os detalhes, eu não vou lembrar os detalhes, mas a gente vê facilmente em qualquer estudo, a gente encontra fácil, que as mulheres falam muito mais que os homens. Os homens são mais calados, as mulheres falam muito mais. Quando vão falar, falam de todos os assuntos, né? Então, é muito mais fácil você falar além do que deveria, né? Se eu ficar quieto num lugar, a Bíblia diz que eu passo até por sábio. Eu estou no meio dos sábios, não falei nada. Agora, deve ser muito inteligente que não falou nada, né? Na verdade, não sabia nem o que eles estavam falando, né? Mas tudo bem. Já quem fala muito se expõe mais. E errar é muito mais fácil. Então, estatisticamente, as mulheres têm muito mais chance de errar. E nesse caso, talvez entre esse cuidado. Olha, você vai falar, mas cuidado. Porque a sua fala não pode se tornar uma calúnia, ou então o que nós chamamos hoje de fofoca, né? Diga, Fátima. Oh, vai defender as mulheres, que bom. Não de língua dobre, no versículo 8, né? Tá vendo só que coisa boa? A gente tinha aqui, apegados com consciência limpa, eu não coloquei os versículos aqui, né? De uma só palavra. Eu acho que o sentido aí é essa coisa da que o Marcelo tinha falado a primeira vez. Como é que está? Homem de palavra, que disse uma coisa e vai cumprir a sua palavra, né? Não, fala duas coisas. Maleda. Uhum. 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 Tecnicamente pode ser. A fofoca é diferente da calúnia tecnicamente. É o que eu ia falar agora. O problema está
na interpretação que a gente causa. Esse é um grave problema hoje de alguns cristãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, aproveitar a palavra da irmã Leda. Às vezes eu posso dizer uma coisa que ela não é mentira. E quando você perguntar, primeiro, você não disse isso? Não, o que eu disse é isso. Só que vai levar a um outro pensamento. Vai levar com que você conclua uma outra coisa. E eu estou em paz, porque eu não falei aquilo. Você que concluiu. Só que isso é errado. Então, quando ele fala não caluniadoras, no sentido da fofoca, esse que é o problema da fofoca. Porque às vezes eu citei uma coisa, eu citei um fato. Só que só a ênfase que eu dei já mudou tudo na sua interpretação. Já a ênfase que eu dei já deu outro sentido, já deu uma outra coisa. Então a gente percebe quando, por exemplo, o irmão vem contar um fato sobre alguém e fala assim, pastor, precisamos orar, está acontecendo isso. A pessoa conta tudo para mim, eu falo, vamos orar. É diferente. Agora, às vezes a pessoa fala, pastor, precisamos orar, porque está acontecendo isso, mas eu entendi que ela não está preocupada com a oração. Está preocupada só em contar para mim o que está acontecendo, porque ela quer que aconteça alguma coisa. Então, é diferente, a gente consegue perceber uma diferença nisso, né? Diga, Jefferson. Opa. Sim. Ele está perguntando então se o texto está falando das mulheres dos diáconos ou diaconisas. Essa dúvida permeia já há muito tempo, muitos estudiosos, cada um vai afirmar uma coisa. É bem difícil chegar a uma conclusão e cada um que apresenta o seu ponto de vista tem argumentos suficientes para conquistar o seu grupo, né? Uhum. O que a gente chega à conclusão é o seguinte, pessoalmente então, eu chego à conclusão de que todo o texto sempre tem a ver com as nossas vidas, pessoalmente, independente se é para o bispo, se é para o diácono, a diaconisa, a gente percebe que tem essa volta para a nossa vida. Mas segundo o que eu entendo do texto aqui, baseado em alguns estudiosos, eles vão identificar a diaconisa mesmo fazendo parte do trabalho, mulheres consagradas, como nós vemos no Novo Testamento, algumas mulheres não exercendo o papel nem de bispos ou de... como é que é o nome? De bispas ou de diaconisas, de pastoras, não nesse sentido, mas mulheres com a função própria, onde ela está trabalhando, ela está envolvida, ela está participando, mas não trabalhou aquela ideia de que eu preciso de um título, alguma coisa assim. Mas aqui nesse texto, ele está colocando como diaconisas essas mulheres que servem. E como autoridade na igreja para serem exemplo, inclusive para as outras mulheres, né? Mas, Jefferson pediu primeiro? Sim. Isso. Certo. Sim. Por ser esposa do diácono e tal. Eu compartilharia dessa ideia se também tivesse isso por os bispos. Então, se tivesse, olha, também as mulheres dos bispos, porque também eu teria o mesmo problema, né? Mas eu ficaria mais com a questão da diaconisa mesmo. Eu já vou passar a palavra de destaque, mas o Marcelo tinha pedido primeiro. Uhum.
Sim. É. Não serem casados, certo. Não, mas essa condição que você está dizendo, eu estou achando estranho porque no bispado está lá casados com uma mulher, né, homens com uma só esposa. Então, aí eu vou discordar um pouquinho da sua opinião em função da própria maneira dele ensinar sobre os bispos. Qual Bíblia de estudo que você estava lendo? É bom de... Da NVI, certo, certo, ok. Aham. Sim. Isso. Sim. Sim. Aham. Pode ser usado, é. É bem essa polêmica que a gente falou. Dependendo de como você olhar, alguns vão cair para um lado, outros vão cair para o outro. Realmente vai ficar uma coisa sem uma resposta muito bem definida. É verdade, né? É, sim. Exato. Exato, é assim. Já vou passar a palavra manedinha, vou deixar o meu Stark falar ali. Aham. Certo. Certo. Aham. No grego é neutro. Certo. Certo. Entendi. Ok. Certo, certo. Aham. Aham. Certo. No grego, então, não tem a declinação feminina, só neutro ou masculino. Sim. Ah, entendi, entendi. No grego koiné você até encontra, mas nas escrituras não usa. Sim, sim. Muito bem. Sim, sim. É, certo. Bom, fica muito evidente, assim, que no bispado, no presbitério, a gente não vê essa opção feminina. Na questão dos diáconos, então tem essas variações de interpretação, alguns aceitam, alguns não aceitam, e são os vários argumentos, né? Apesar de não usar, como o Monstark falou, não teve o uso do gênero feminino, né, na questão do diácono, mas também você não vê, então também ficou em aberto, não vê uma restrição, você vê ele falando das mulheres, que pode ser como o Jefferson que falou, que pode ser das esposas dos diáconos, né? Ficou essa abertura aqui. Maneda tinha pedido a palavra? Uhum. Certo. Entendo. Aham. Isso. Eu entendo, eu entendo. Até porque, assim, eu entendo a diferença que Deus estabeleceu entre homem e mulher, não em termos de qualidade ou de importância, mas em termos de função, né? E Deus estabeleceu o homem como cabeça do lar.
Então, se a mulher se tornar uma pastora, ela vai ser então aquela que está dirigindo a igreja, e ela vai ter então que ministrar o seu marido, por exemplo, né? Ou os homens da igreja. Então a visão bíblica, no meu ponto de vista, vai ser ferida nesse sentido. Já o dos diáconos, eu já vejo menos problema, porque aí não tem uma questão de orientação, não está no ensino da palavra, já está ao contrário, no serviço. Já é uma questão de servir, aí tanto para homens como para mulheres, né? Mas são algumas questões interessantes para a gente pensar. Irmão Célio também pediu a palavra. Sim, é um servo, né? Isso. Sim. Isso. Isso, uma serva, exatamente. É. Sim. Não, na questão da autoridade, não penso assim na questão de mandar, até porque a Bíblia não usa a palavra autoridade, mas é uma questão interessante que a Bíblia chama de oficiais da igreja, né? Então, não no sentido de autoridade de mandar sobre as pessoas ou de dominar sobre as pessoas, mas de serem pessoas destacadas na igreja. Talvez justamente usando a palavra do irmão como exemplos a serem seguidos, né? De olhar e dizer assim, ó, lá está uma pessoa oficial da igreja que mostra a conduta de vida que a gente deve viver, né? Então, não como autoridade no sentido de que está lá uma pessoa que pode mandar em todo mundo, mas nesse sentido de que uma pessoa que foi reconhecido pela igreja como alguém que tem algo para ensinar, principalmente com a própria vida, porque os irmãos vão perceber que esses padrões são padrões de vida, né? Padrões de vida, de conduta. Então, o ensino está no nosso modo de viver mais do que nas palavras que falamos. É bem interessante isso, né? Vamos continuar aqui, irmãos. Que bom que a gente trabalhou essas polêmicas, mas é bom então que a gente continue pegando isso então para cada um de nós e para trazermos e vivemos aqui na nossa igreja, né? Pois não. Oi, pois não. Vamos voltar. Uhum. É. Em todas as coisas, exatamente. Todas essas qualidades são para os dois gêneros, é verdade. É verdade. Me parece até, na verdade, que assim, o apóstolo Paulo está apontando, parece, as principais deficiências, não é verdade? Não dá essa impressão? Porque se estão vindo de vários contextos, né? Então, o que é digno, por exemplo? O que é digno? É muito amplo o que a gente pode chamar de digno. Digno nessa sociedade ou dentro dessa igreja pode ser diferente de outra igreja. Então tem muito a ver com o contexto que o Jefferson está contando ali para a gente, né? Algumas coisas são óbvias, homens de palavra, até porque já era comum esperar do homem um homem de palavra. Mas o que a gente está percebendo é que as pessoas, já pela maneira legalista de viver, a palavra dele já não estava valendo muito, porque ele cumpria a lei, mas a palavra dobre já eu digo uma coisa, mas eu faço outra, e não tem muito problema, e as pessoas vão achando soluções. Então parece que vai trabalhando nos principais problemas, a questão do vinho. Então algumas pessoas estavam exagerando naquela época e achando que estava tudo normal. Não é normal. Para um cristão não é normal. Ele não pode pensar que está tudo bem, que pode fazer do seu jeito, né? Até a questão de governar bem os filhos e a casa. Porque nós chegamos numa sociedade hoje em que a família não é mais responsável pelos filhos.
Quem é responsável é o Estado. Eu ponho naquela escola, ou uma escola particular, ou a escola do Estado. Quem é responsável é isso. A autoridade tem que fazer alguma coisa. A mãe fala assim: eu não posso bater no filho, não posso brigar com meu filho, não posso ele pôr para fora de casa, senão eu que vou preso. Então alguém tem que fazer alguma coisa. Quem vai fazer? O Estado. Deixa que ele faça alguma coisa. Nós chegamos nesse ponto. O meio termo estava aqui. Porque o judeu sabia que era o homem que tinha que cuidar do ensino dos filhos, que ele tinha que ensinar a profissão, o trabalho, o sustento, a lei de Deus, o convívio com a família. O homem ensinava tudo. Então nós mudamos e fomos para outro extremo. O meio estava aqui. Então ele está lembrando, não esqueça que é responsabilidade sua ensinar os filhos. Então você vai vendo como a coisa foi se desviando e parece que o apóstolo Paulo está trazendo aqui de volta esses detalhes aqui. Primeira palavra da Ana Cris. Isso. Certo, concordo. Entendi. Ah, com certeza. Com certeza. Sim. Com certeza. Uhum. É verdade. A percepção, né? É verdade. É verdade. É. Pode ser um problema, né? É verdade. Sim, a mulher ajuda muito. Aliás, pessoalmente, meu querido, eu digo para minha esposa que o maior ministério dela é cuidar do marido dela. Esse é o primeiro ministério. Todas as outras coisas que ela assumir vêm depois dessa. E já é bastante trabalho, né? Eu dou muito trabalho para ela. Marcelo também? Sim. Uhum. Isso aí. Isso aí. Exato, exato. Você vai vendo que é para todos e que essas pessoas vão assumindo aquele papel de dizer assim: vamos juntos, sigam-me. Eu já sei qual é o caminho, eu estou indo para esse caminho. Não é assim: sigam-me porque eu sou perfeito, né? Sigam-me porque eu sou bom, porque eu já fiz tudo, como o Chaves fala, né? O Chapolin que fala: sigam-me os bons, né? Mas nesse sentido de que, olha, eu estou indo para esse caminho, vamos juntos. Todos nós precisamos andar juntos. Irmãos, o tempo passa muito rápido. Eu sei que as polêmicas estão boas aqui, a gente precisa ver muita coisa. Mas só para fechar, então, no livro de Timóteo, no capítulo 4, 5 e 6, aí o apóstolo Paulo vai dar orientações quanto à sua vida, ao seu ministério, aos seus relacionamentos, como um dos líderes que o apóstolo Paulo tinha deixado, ou a liderança que o apóstolo Paulo tinha deixado a Timóteo. Então, assim, nós vimos um pouco da primeira carta de Paulo a Timóteo, as orientações que deu. Nós vamos ver as orientações que ele passou para Tito agora, que foi a última de domingo passado com o pastor Té. Eu achei interessante, a palavra que mais me chamou a atenção, a frase que mais me chamou a atenção que o pastor Té disse, foi com relação à cultura do diabo. Ele usou essa frase, a cultura do diabo. Eu achei interessante ele colocar dessa maneira e como a gente precisa trabalhar contra essa cultura. Ele até citou Stott, que tem um livro chamado A Contracultura, né? Vai falar sobre isso. E aí essas orientações que eu dividi aqui em 8 partes, e vamos tentar ver isso de uma maneira rapidinha, só para lembrarmos, ok? Então, as primeiras orientações, que é ao presbítero ou ao bispo, que está no capítulo 1, elas são muito semelhantes àquilo que ele já havia escrito para Timóteo, ele vai repetir para Tito. Eu não fiz a comparação para ver se estava tudo batendo direitinho, mas eu vejo novamente 15 qualidades aqui. Eu não sei se ele copiou de uma carta para outra, se ele lembrou, se o Espírito Santo deu a ele as mesmas palavras, mas estavam aqui novamente 15 orientações de Paulo a Tito,
com relação ao ministério, que agora que ele está chamando de presbítero ou de bispo, né? Ele divide em alguns textos, mas no final vão ficar estas mesmas orientações. Oi, pois não. Qual? Não espancador, né? Lá estava não violento, né? Não violento, aqui está não espancador. Acho que eu também variei nas traduções, né? Então, de repente dá uma ênfase diferente. Certo. Ah, sim, é verdade. Certo. Certo. Sim, exato. Sim. Na carta a Timóteo ele diz que governe bem os seus filhos, né? A Tito ele está falando que os filhos não sejam cheios de acusações, né? Então são maneiras de ver que realmente eu acredito como você, que tem muito a ver com o contexto. Por isso que eu acho interessante, quando a gente vai estudar, que a gente possa olhar as várias traduções, que a gente avalie. Então eu até apresento na tela, mas irmãos podem ver que normalmente quando vamos ler um texto na mensagem, eu peço para o irmão ler na sua Bíblia. Eu leio na minha, o irmão lê na sua, porque geralmente a tradução é diferente. Não vai ter várias maneiras da gente identificar o que realmente está querendo dizer, né? Outra coisa que eu faço é usar o dicionário. Às vezes eu pego palavras tão comuns. Por exemplo, ontem a gente estava vendo as bodas e eu pensei então que eles estavam renovando seus votos. Qual a diferença de renovar os seus votos ou renovar um pacto? Porque o casamento é um pacto. Qual que é a diferença? Bom, se for ver no dicionário, os votos têm um sentido de um desejo, ainda que também possa ser como promessas, mas tem mais um sentido de desejo. Os votos do começo do ano são os seus desejos, mas não é um pacto que você faz que não tem como fugir dele. Chega no final do ano e você fala assim, não consegui de novo, vamos fazer de novo, pacto, igual eu fiz no passado. Você faz os seus votos. Mas no casamento é um pacto que não tem jeito de você fugir. Não pode ser só um voto nesse sentido de desejo ou uma promessa de língua dobre, né? Tem que ser alguma coisa ali de palavra, né? Então, olhar no dicionário é muito importante os detalhes. Igual aqui, por exemplo, orientações de Paulo aos homens mais velhos. Podem ser aos anciãos com algum cargo ou ser só apenas os mais velhos. Então, quem são os mais velhos? Não sei se os que têm mais de 60, os mais de 40, já pode ser considerado, não sei. Mas são os mais velhos. Aí eu vou colocar para vocês o seguinte. Quem estava pregando hoje era o Renato. Pode ser que o Renato seja mais novo que muita gente aqui. Mas para os adolescentes ele é mais velho. E eles estão falando assim, olha lá, o Renato está pregando. Ó. Né? O Bruno estava dirigindo o culto. Os dois são solteiros, mas são mais velhos para as nossas crianças. E eles estão aprendendo com eles. Né? É uma coisa interessante. Então, esse mais velho pode ter também esse sentido. Eu não sei certinho. Talvez lá no grego a palavra seja realmente ligada aos anciãos da igreja, que tinham uma autoridade própria já da comunidade, da sociedade, né? Que o mais velho era respeitado, como nós vemos no Japão, por exemplo, hoje, né? O idoso ainda tem um respeito, no Brasil não se tem mais, né? Mas olha essas qualidades aqui, sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na esperança. Olha que coisa boa, né? Fé, amor e esperança, né? Perseverança. Nós estamos falando quase disso, né? Nesse ano aqui, 2013. Mas para mim é bastante importante. Na cultura já era comum que o ancião fosse respeitado. Mas o texto está dizendo, não se esqueça, você precisa ser digno desse respeito. Né? Então, que bom que a gente, como líderes na igreja, sejamos respeitados. Mas estamos aprendendo que toda liderança, todo cargo, toda função, ela precisa ser digna desse respeito. Ela não pode ser respeitada só porque você foi eleito, ou só porque você está trabalhando naquilo, ou só porque você está fazendo, mas a sua vida tem que estar numa consonância que traga dignidade a isso. Terceiro, que as mulheres, aí Paulo dá orientações, e agora aqui ele não está colocando em Tito se tem uma função ou não, ele está dizendo simplesmente as mulheres, como falou para os homens mais velhos, está falando das mulheres, né? As mais velhas,
reverentes na maneira de viver. Dá a impressão de que isso deveria ser falado das mais novas, né? As mais novas que parece que têm mais, talvez assim, afoitas pelo viver, pelo mundo, com tanta coisa. Ele está falando isso para as mais velhas. Olha, sejam reverentes na maneira de viver. Então, tem alguma coisa aí que talvez ligada ao contexto, mas que serve para o nosso contexto mesmo hoje, né? Novamente, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que ele não tinha falado antes e falou agora, né? E capazes de ensinar o que é bom. Se o apóstolo Paulo já tinha dito numa outra hora que as mulheres não deveriam ensinar na igreja, porque agora, para Tito, ele está falando que devem ser capazes de ensinar o que é bom. Ah, tá vendo? Tem uma diferença bastante grande. Talvez não assumindo a função do homem, então, né, irmã Leda? Mas na sua própria função, ensinar. Tem muita coisa para ser ensinada, né? Então, a sua própria maneira de viver já é uma maneira de ensinar. Também, outras mulheres também, com toda certeza. Não, mas é verdade, é verdade. Sim. Olha as mais novas, orientações de Paulo. Que amem o marido e os filhos. Parece uma coisa tão óbvia. Mas talvez, porque agora estavam na liberdade, não estavam mais sobre a lei, agora eu vou curtir a vida, né? O marido que cuide de si mesmo, o marido ele deve ensinar os filhos, então eu estou livre para fazer o que eu quiser. E o apóstolo Paulo está dizendo, calma, não é bem assim, né? Aí existia a escravidão, é isso que o irmão está falando? Sim, tinha a escravidão, sim, é verdade. Ah, sim, muitos casamentos por conveniência, é verdade, é verdade. Mesmo do não escravo também, né? Do não escravo, acho que tinha muitos casamentos por conveniência, né? Não tenho essa estatística, eu vou acreditar na estatística dele então ali, não sei, 80%, não sei não. Mas é evidente que era uma coisa que precisou chamar atenção, né? Olha que coisa interessante, precisou chamar atenção. Mulheres mais novas, amem seus maridos e cuidem dos seus filhos. Que absurdo, né? Mas não deixa de ser. Mas algumas são escravas do trabalho, né? É verdade. É verdade. Também casam por conveniência hoje, né? A conveniência naquela época era dos pais, né? A conveniência hoje é dos próprios noivos, né? Não, ele não fala suportar. Eu sei que as mulheres precisam suportar os maridos, mas lá ele usa outra. Sejam submissas. Não, suportar um ao outro quando ele fala dos membros, né? Isso. Olha, ser prudentes e puras, que as mulheres mais novas estejam ocupadas. Que coisa interessante, né? Não estejam com a mente vazia lá, mas estejam ocupadas e sejam sujeitos aos seus próprios maridos. Mais orientações, precisamos de mais rápido. Aos jovens, ele fala exatamente assim, aos jovens que sejam prudentes. Que coisa boa, simples e objetivo, né? Prudente, dá para fazer muita coisa, o mundo é maravilhoso, está cheio de ofertas, mas sejam prudentes. Porque Paulo não fala mais nada? E para mim, ele está todo o tempo falando de todo mundo, né? E como nós estamos vendo então, para os principais problemas das pessoas, ele está dando orientação. Então, se os homens, lá na carta de Paulo, tinham um problema com a bebida, aqui em Tito ele está lembrando que as mulheres têm problema com a bebida. Né? Então ele vai tratando os problemas como o Jefferson falou, bastante contextualizado. Os jovens, todas as orientações são a eles também, mas principalmente aqui ele está falando da questão da prudência. Aos escravos, como disse o irmão Paulo, lembrando das estatísticas do pastor Té, que realmente um bom número de pessoas ainda eram escravos. E é interessante que Paulo não vai dizer assim, a partir de agora Cristo vos libertou, vocês não são mais escravos, agora vocês são todos empresários,
Vocês vão passar na oração dos 318, né? Vocês não vão ser mais cauda, vão ser cabeça agora. Ele não usa nada dessas expressões. Ele diga, Paulo disse assim para eles: vocês estejam submissos. Vocês vão fazer com que eles percebam que o amor de Cristo é importante. Olha a última, que tornem atraentes o ensino de Cristo através da sua própria vida, da sua submissão, da sua escravidão. Olha que coisa interessante. Então, Paulo não tem problema em ver que uma pessoa está escravo da outra. O problema é ver que se esse escravo é crente ou não. Só isso. Né? Não é interessante? Não roubadores. Ah, que vida dura, eu vou pegar um pouco para mim porque eu mereço também. A gente vê isso. Alguns funcionários de empresas se sentem escravos. Então, eles castigam a empresa que trabalham ou aquilo que eles foram contratados de uma maneira que eles acham que assim estão sendo merecedores daquilo. Dignos de confiança, não roubadores, não respondões, que agradem os seus senhores. É difícil, né? Eu poderia colocar aqui aos escravos do mundo moderno, nos seus empregos, no seu trabalho, no seu atendimento aos clientes, né? É difícil a gente exercer essas coisas, mas são orientações que servem para nosso contexto hoje. Ao próprio Tito, orientações de Paulo ao próprio Tito: ser exemplo de boas obras, no ensino mostra integridade e seriedade. Eu acho legal quando a gente pode fazer o ensino uma coisa atraente e tudo mais, mas às vezes a gente perde a integridade. A gente acaba indo para contextos e perde, e a pessoa fala assim: o que caracteriza um cristão? Para algumas igrejas não tem diferença mais nenhuma. Tanto faz ser dessa igreja, daquela igreja, de outra religião, de outra filosofia, não tem diferença nenhuma, perdeu a integridade. Não tem mais nada que separe. E a coisa não é mais séria. De repente você vai lá e faz. E algumas igrejas hoje também voltaram a ser legalistas. O importante é você ou dar a contribuição, dar o dinheiro. Você não precisa nem sair da sua casa. Assiste lá, ou ouve no rádio, mas o dinheiro precisa chegar lá, né? Você não precisa, mas o dinheiro precisa. Você até melhor que não vá, porque você dá muito trabalho, né? Manda só o dinheiro, que é melhor. Então, passa a maquininha e tá bom. Tem as facilidades, né? As facilidades. Eu não sou contra as facilidades, mas como as pessoas estão abusando, assim, né, de cara lavada. A hora já foi. E, ao próprio Tito, ele inclusive coloca: você precisa ensinar, precisa exortar. A questão da comunicação que a gente falou antes, olha, usar uma linguagem sadia, algo que as pessoas possam entender, interpretar, que possa chegar no coração deles sem banalizar. Tem que ser sadio, né? Não pode ser profano ou impuro, mas precisa ser sadio. E repreender com autoridade. Essa parte sempre é difícil, né? Porque a autoridade não está na própria pessoa, mas ela precisa repreender com essa autoridade. A todos, orientação de Paulo a todas as pessoas. Agora ele coloca a todos. Lembrar dos governantes e das autoridades, sujeitar-se a eles, serem obedientes, pronto a fazer tudo que é bom, não ser caluniadores. De novo, esse caluniador está em tudo, né? Está em tudo. Então, a gente começa a perceber que algumas coisas parece que estão intrínsecas. E que se a gente não fizer aquela primeira observação lá, qual que era mesmo? Perceber o próprio erro. Não é assim que a gente fala para as pessoas? Você quer aceitar Cristo? Primeira coisa que você precisa fazer: arrepender dos pecados. Mas nós cristãos não olhamos mais para o nosso pecado. A gente acha que está tudo bem, eu sou assim mesmo. A gente começa a perceber que tem algumas coisas que a gente precisa começar a olhar, né? Está o tempo todo falando disso. Pacíficos, amáveis, mostrar mansidão a todos. Qual a diferença de pacífico, amáveis e mansos? No dicionário nós vamos encontrar diferenças. Mas olhando a grosso modo, parece que tudo é mais ou menos a mesma coisa. São 3 maneiras diferentes de dizer quase a mesma coisa. Pacífico está ligado à paz, que não tem violência, que não tem guerra, certo? Amáveis, que demonstram amor, que tem atitudes favoráveis à pessoa. E manso significa que não responde com agressão. O coelho é mansinho, por quê? Você pega ele não vai bater, não vai te morder. Vai pegar um porco para você ver o que acontece, ver se consegue, né? Não é diferente? A mansidão é isso. As pessoas abusam da gente, mas a gente está em paz. Eu estou dividindo paz, ainda demonstrando amor. Então são coisas realmente diferentes, mas quase a mesma coisa.
3 maneiras diferentes de quase dizer a mesma coisa. Nos chama a atenção daquilo que a gente precisa aprender. Por último, orientações de Paulo a título aos que provocam divisões. Interessante, porque até agora ele estava falando dos grupos. Dos grupos na unificação. Agora ele está falando de um grupo que não tem nada a ver com o grupo que ele falou até agora. Homens, mulheres, jovens, anciãos, tal. Ele está falando de um outro grupo, que está no meio desse, mas que ele vê uma diferença. E ele vai falar então, a esses aí, você vai divertir até quantas vezes? 2 vezes. Parece meio legalista, mas olha a atenção. Pensa bem se você é a pessoa que vai advertir ou se você é a pessoa que está sendo advertida. Você acha que 2 vezes está bom? Presta atenção nisso, hein? Olha, isso tem que ficar nos nossos corações, né? Depois de 2 vezes, o que deve fazer então? Rejeitar. Rejeitar significa não vou fazer mais nada, deixa como está? Sim ou não? O que é rejeitar? É pôr para fora. Rejeitar é pôr para fora. Quando o seu organismo não rejeita alguma coisa, aquilo lá fica lá? Não, rejeitar é que ele põe para fora. Certo? Você comer uma coisa não muito boa, não vai ficar lá. O negócio vai sair. De um jeito ou de outro ele vai sair. Ele está sendo rejeitado. E saber que o tal está pervertido e condenado. Então, ele faz parte desse grupo? Não. Então, irmãos, cuidado para a gente olhar todas aquelas orientações para a nossa vida, porque aquilo lá é a unidade. E fora dessa unidade, então, precisa ser rejeitado, precisa ser tirado. Não pode ficar no meio, fazendo parte como se estivesse tudo bem. Então, alguma coisa para a gente pensar. Assim foram as orientações de Paulo para Timóteo, para Tito. Assim nós vimos as soluções encontradas aí em Atos, vimos os problemas que a gente conseguiu avaliar em Atos, e a gente viu que tem desafios e lições que começam aonde? As soluções para esses problemas na igreja começam aonde? Olha, o irmão Paulo disse uma coisa que está certa, na igreja. Mas o irmão Leda especificou uma coisa muito importante. Começa em cada pessoa. Começa com cada um de nós. Primeira coisa, na percepção, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errado? Onde é que eu estou errando? O que eu preciso consertar? É a primeira coisa, que é a parte mais difícil, que a gente não gosta de fazer. Mas que é a primeira parte. Se a gente não fizer essa parte, né, mais nada corrige. Do arguir-se, né? Exatamente. Então esse é o principal ponto. O segundo ponto, que eu pessoalmente estou colocando nessa conclusão, então, é que existem pessoas preparadas que Deus colocou dentro da igreja para ajudar a igreja. Então nós vimos os bispos, presbíteros, pastores, que estão na mesma classe de grupos, que estão nos apóstolos, naquela época que estavam lá para pregar a palavra e para orar, principalmente. E nós vemos um grupo também colocado dentro desse grupo, dessa unidade, para cuidar dos problemas, das dificuldades, dos acertos, e que deveriam ser respeitados porque foram separados para isso. Então esse grupo, ele vai estar lá para isso. E nós que estamos aqui como igreja, de qual grupo nós somos? Podemos ser do grupo da palavra e da oração, podemos ser o grupo do serviço, ou vamos ser só do grupo dos ser servidos? Que mesmo o grupo dos ser servidos, olha quanta coisa tem, né? Ok? Então é isso que eu queria que a gente pensasse, que ficasse nos nossos corações, e que a gente se levantasse, e nenhum de nós ficasse apenas na igreja, falando assim, bom, agora vamos ver como eu vou ser servido hoje, né? Mas como eu posso servir? Isso ficou evidente nas 3 palavras, né? Do Gerson, do professor Estênio, do pastor Té. Nós todos temos que servir o tempo todo. Vamos orar? E assim eu termino a minha parte aqui. Senhor Deus, gratos somos a Ti por tudo que estudamos, por tudo que aprendemos. E eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor nos despertasse para continuarmos crescendo no Senhor. E olhávamos para esses alvos de conduta, não para sermos melhores que ninguém, mas para fazermos parte dessa unidade que ela é do Senhor. São padrões que vieram do Senhor, do Teu caráter, das Tuas leis, que agora nos alcançaram na nossa liberdade, na época da graça que estamos vivendo, mas que nós não queremos corromper os Teus ensinamentos,
nem a tua presença nas nossas vidas ou na tua igreja. Que o Senhor nos eleve, então, nos ajuda a olharmos todas essas qualidades e a colocarmos no nosso coração com disposição, com vontade, a servirmos uns aos outros. E que nestas classificações, ou nessas qualificações que o Senhor fez, todos nós estejamos encaixados. E que para estas pessoas que o Senhor chama, que o Senhor separa, essas que são consagradas pela igreja, que hajam muitos aqui na nossa igreja, e que eles estejam aptos a exercer aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor ensinou, para que esses problemas da igreja sejam solucionados, e que a gente possa viver mais perto do ideal do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor desperte jovens, adolescentes, para estas funções. Nós queremos que desde já jovens e adolescentes e até mesmo outros irmãos com mais experiência, todos eles estejam animados e motivados, ó Deus, para serem pastores, presbíteros, bispos, missionários, para serem diáconos, para serem ajudadores na tua igreja, para serem parte da igreja. E que o Senhor nos ajude para que, se houver um grupo, ó Deus, de pessoas que estão trabalhando contra a igreja, nas divisões como o apóstolo Paulo nos ensinou, eles sejam exortados, tratados, e que nós não percamos nenhum deles, mas que ao contrário, todos nós estejamos unidos. Obrigado por esta igreja, que é a igreja do Senhor, com 71 anos de história, trabalhando a Deus e tentando crescer na tua graça, no conhecimento de Deus, nesta unidade. Obrigado porque o Senhor tem mexido nos nossos corações. Continua a nos levar assim. É a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.